Meus caros estudantes aí do terceiro ano, eu sempre falo que todos os nossos alunos são importantes para a escola, mas nesse ano, vocês são muito mais importantes. Por quê? Vocês estão saindo, estão terminando o ensino médio, vocês precisam deixar um legado para a escola. E que legado importante vocês vão deixar? Uma excelente avaliação da escola no IDEB. Eu vou explicar para vocês o que é o IDEB e qual a importância da avaliação que vocês vão fazer no mês de novembro, que é a avaliação do SAEB. Os professores já estão trabalhando, a Secretaria está fazendo a atividade Paraná, os professores irão fazer simulados também, para que vocês se familiarizem com a forma dessa avaliação. É muito importante que a escola tenha essa avaliação, e vocês é que vão dar essa importância para a escola. Por isso, eu confio no trabalho de vocês, eu confio no empenho de vocês, eu confio também no trabalho dos professores, mas eu quero compartilhar com vocês para dizer o que é o SAEB, na verdade, né? O que é o IDEB da escola, como é que a gente mede o IDEB. Então, primeira coisa, eu quero apresentar para vocês aqui, estou compartilhando o IDEB da escola. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ou seja, é uma nota que o MEC dá a cada 2 anos para todas as escolas do Brasil, que é um combinado entre a avaliação da aprendizagem, que é a prova de português e matemática que vocês vão fazer, e o índice de frequência daquele ano, né? o índice de alunos aprovados, o índice de aprovação da escola naquele ano. Então, são duas situações, né? A frequência, a aprovação, e também a avaliação, que é essa prova que vocês vão fazer no mês de novembro, e que nós estamos já trabalhando, a Secretaria está trabalhando, então, com esses simulados. Então, olha, o problema é que o ensino médio nós não tivemos o IDEB até 2017. Por quê? Porque não havia número suficiente de alunos fazendo a avaliação. Então, só aconteceu em 2019. E o nosso IDEB no ensino médio, em 2019, foi a primeira vez que teve, né? No ensino médio foi em 2019 com 4,1, tá? Isso foi o resultado, então, da taxa de aprovação, né? Aqui, ó, em 2019. Então, essa foi a taxa de aprovação. A taxa de proeficiência. O que é a proeficiência? Estamos falando aqui em língua portuguesa, nesse momento, né? Em língua portuguesa. Olha aqui, ó, 288 pontos, né? Foi a avaliação que os alunos do terceiro ano, 2019, tiveram, o que possibilitou, então, juntamente com a taxa de aprovação, né, o IDEB de 4,1. Nosso IDEB estava abaixo, né, do que o IDEB de outras escolas de Toledo. Então, o que a gente precisa fazer nessa prova do SAEB, né? Temos que melhorar a nossa avaliação aqui em, pelo menos, né, tirar 4,5 ou mais, né, nesse IDEB. Por isso, da importância de vocês participarem, então, ativamente das atividades que os professores estarão trabalhando na sala de aula. Eu só quero mostrar para vocês aqui também, deixa eu ver se essa aqui é o português do ensino médio. Deixa eu ver aqui, né, a taxa, nós temos aqui em língua portuguesa, certo? Né? Então, a pontuação de vocês em 2019, né, foi 288 em língua portuguesa. Olha aqui, como aqui não teve avaliação nesses anos anteriores. 288 pontos, né, é maior do que a média das escolas similares, ou seja, escolas, né, com o mesmo número de alunos. Estava abaixo da média do total do município, das escolas de Toledo, ó, que a pontuação da escola de Toledo foi 302, né? Das escolas estaduais de Toledo, 302. Só que, ó, no estado foi 291, certo? Então, a nossa média em língua portuguesa está menor do que as escolas de Toledo e que as menores do estado. Nós temos que pensar em uma pontuação acima de 300 pontos, né? Para que a gente possa, então, melhorar a nossa avaliação. Isso cabe a vocês, né? Os professores estão trabalhando, né? Isso em português, né? Vamos voltar aqui em matemática, né? Eu só quero voltar para vocês aqui em matemática para mostrar como é que a gente precisa também melhorar. Olha, em matemática,
nós tivemos 294 pontos. 294 pontos. Então, nós precisamos passar dos 300 pontos, né? Para também ter uma ótima avaliação e melhorar o nosso IDEB, que é 4.1, né? Para chegar lá 4.5 ou mais, né? O que vocês precisam para melhorar essa avaliação? É participar aí dos simulados, né? Participar efetivamente das aulas, né? Conversar com o professor. Nós estamos aqui 288, então nós estamos no nível 3, né? Essas que seriam as habilidades, né, que vocês, os alunos lá de 2019 tinham, né? Nós temos que chegar, como eu falei para vocês, né? Para a gente avançar, nós temos que chegar pelo menos no nível 4 em língua portuguesa, né? Acima de 300 a 325 pontos, né? Então, o que vocês precisam saber, né, para chegar a essa pontuação? Vocês terão que ser capazes de localizar informações explícitas em infográficos, reportagens, em crônicas e artigos. Saber interpretar a informação principal, né, em cada texto. Identificar os argumentos em contos, identificar a finalidade e a informação de principal notícia, né? Pegar uma notícia, um conto, um texto argumentativo, qual é a informação principal, né? Isso exige o quê? Concentração, exige leitura, né? Outras coisas, reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recurso morfossintático em poemas, né? Qual o significado, por exemplo, do ponto de interrogação num poema? Reconhecer a ideia comum e opiniões divergentes sobre o mesmo tema na comparação de diferentes textos. Então, tu pega 3 textos, né? Qual é a ideia comum entre cada um desses textos, né? Fazer essa diferenciação. É interpretar, é ler com atenção, né? Reconhecer ironia e efeito de humor em crônicas e entrevistas. Reconhecer a relação causa e consequência em piadas e fragmentos de romance. Comparar poemas que abordem o mesmo tema. Diferenciar fato de opinião em contos, artigos e reportagens. Aqui é uma grande dificuldade em todas as turmas, né? O que é fato, o que é opinião num texto? O que é coisa que é verdade, é ocorrido, né? É fato concreto, o que é interpretação? Nós temos que aprender a fazer esta relação, né? Diferenciar tese de argumento em artigos, entrevistas e crônicas, né? Inferir informação, sentido de expressão e o efeito de sentido decorrente de uso de recursos morfossintáticos, né? Outra coisa importante aqui, inferir o efeito de sentido da linguagem verbal e não verbal e o efeito de humor em tirinhas, né? É a interpretação, né, de charges, de tirinhas e assim por diante. Então, é muito importante fazer essa combinação, né, entre texto, entre um gráfico, entre informações de outras linguagens, né, que não a linguagem escrita num texto. Então, é isso que a gente precisa para avançar, né? Então, esse trabalho vai estar acontecendo em sala de aula, o professor, com certeza, vai estar trabalhando. Eu confio no trabalho de vocês, né? Só deixa eu parar aqui de compartilhar, porque eu preciso abrir um outro texto aqui, que é o resultado da matemática, né? O resultado da matemática para apresentar para vocês. Então, agora eu vou apresentar novamente a questão de matemática, para que vocês saibam o que nós temos que também aprender em matemática. É muito importante isso, tá? É muito importante que vocês tenham essa participação também em matemática. Está aqui. Deixa eu ver isso aqui, se é matemática. Exatamente, tá? Então, olha aqui, ó. Qual foi a nota dos alunos em 2019, no terceiro ano, em matemática? 294. Ó, 294 está melhor do que escolas similares, 294, só que está abaixo do município, que está com 306. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, né? Abaixo do município, com 306, e está um pouquinho melhor do que o nível, a média do estado do Paraná, tá? Que era de 293. Então, gente, nós temos que melhorar também a pontuação em matemática, tá? Então, nós temos que passar entre 300 e 325 pontos em matemática, tá? Então, esse foi o resultado do SAEB 2019. Agora, o que vocês precisam fazer, né, para a gente ter uma avaliação melhor também em matemática? É estar participando ativamente da avaliação do professor. Olha aqui, ó, nós estamos
no nível 3, né? É 294. Então, nós estamos no nível 3 na escala do SAEB, né? Se nós vamos passar de 300, então a nossa meta é passar para o nível 4, entre 300 e 325 pontos. O que vocês vão aprender em matemática, né? Em matemática, no nível 4, né? O que vocês irão aprender no nível 4? Deixa eu abrir o nível 4 aqui, né? Um pouquinho para que vocês saibam, né? Então, no nível 4, que habilidade vocês precisam trabalhar? Grandezas e medidas, olha aqui. Resolver problemas envolvendo a área de uma região composta por retângulos a partir de medidas fornecidas em um texto e figura. Álgebra e funções. Reconhecer gráfico e função a partir de valores fornecidos em um texto. Determinar a lei de formação de uma função linear a partir de dados fornecidos em uma tabela. Determinar a solução de um sistema de equações lineares. Determinar um termo de progressão aritmética, dada a sua forma geral. Determinar a probabilidade da ocorrência em um evento simples. Resolver problemas utilizando a proporcionalidade direta ou inversa, cujos valores devem ser obtidos a partir de operações simples. E resolver problemas de contagem usando o princípio multiplicativo. Ou seja, gente, é aplicar a matemática na prática de acordo com esses descritores. Esta avaliação atividade Paraná que vocês estão fazendo, os simulados que os professores estão fazendo, é exatamente para vocês aprenderem essas habilidades. Então, é isso que vocês precisam trabalhar para que faça uma boa avaliação também de matemática e a gente possa conseguir avançar o nosso IDEB, né? Nós temos que manter este IDEB. Isso é importante. E todos precisam fazer a avaliação lá no mês de novembro. Então, eu confio no trabalho do professor, eu confio no empenho de vocês, né? Vocês são importantes agora, então é importante que vocês também deixem esse legado para a escola, que é uma melhoria nesta avaliação. E qual é o resultado para vocês? É a melhoria da aprendizagem. Vocês vão entender no que é aplicada a matemática. Não basta simplesmente participar da aula de matemática e ficar lá resolvendo as questões no quadro. Você tem que aprender no que, na vida prática, no dia a dia, vai ser aplicado. Como é que vocês vão resolver os problemas do dia a dia através da matemática. Isso que é importante aprendendo a matemática, tá ok? Um bom trabalho para vocês. Vão trabalhando esses simulados, né? E aguardamos uma boa avaliação lá no mês de novembro, tá ok? Obrigado, uma boa aula, um bom trabalho aí para vocês.